a lição da quinta, que nos traz como título Jesus e Maria, que vai ser a sequência deste acontecimento. Então, o verso 9 nos diz o seguinte: pois ainda eles não tinham compreendido, e vamos nos recordar sempre lá de João 2, 22, deixa eu abrir aqui para confirmar o versículo 22, e é isso mesmo, olha. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. E o verso 9 vai se conectar a isto. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para a sua casa. Mas Maria permaneceu ali. Ela permaneceu ali chorando. E enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro do túmulo e viu aqui 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde o corpo de Jesus fora posto, à cabeceira, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram a Maria: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu, verso 13, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Sabe, irmãos, esta pergunta dos 2 anjos a Maria é muito relevante. Mulher, por que choras? Nós vivemos num mundo de dor e de lágrimas. Eu sei que algumas pessoas têm uma vida muito mais sofrida e sofredora do que outras pessoas. Quem sou eu para julgar o sofrimento que existe e que eu não conheço? O sofrimento de cada pessoa, às vezes de um aqui, de outro ali, mas a pergunta por que choras é um lembrete para nós de que um dia não haverá mais dor, nem pranto, nem lágrimas, nem morte, nem sofrimento. Todo sofrimento que passamos aqui nesta vida é passageiro. Talvez eu esteja falando para alguém que está atravessando justamente um momento de profunda dor e sofrimento. Uma enfermidade, uma mágoa, uma tristeza, um momento de desesperança. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 4, ele nos diz que nada do que nós passarmos neste mundo, nenhum sofrimento, nenhuma dor que passarmos neste mundo vai se comparar às glórias que Deus está preparando para nós. Então, meu irmão, meu amigo, se você está chorando por alguma decepção, por alguma mágoa, por alguma dor, por alguma perda, ouça a pergunta dos anjos: por que choras? O nosso choro um dia vai ter fim, nossas lágrimas terão fim, e a promessa de Deus é que nós viveremos para sempre com Ele, num mundo onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, nem pranto, nem morte. Então, tendo dito isto, ela se volta para o jardim, ela vê ali um homem que ela imagina ser o jardineiro, aquele que cuidava do jardim. E ela então se dirige a ele e não reconhece que se tratava de ser o próprio Jesus. E Jesus lhe perguntou: mulher, novamente, por que choras? Mais uma vez a pergunta, Jesus perguntando. Os comentários servem os mesmos que fiz para a pergunta dos anjos, para a pergunta de Jesus. E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Veja, ela não está nem falando coisa com coisa. Como ela poderia carregar sozinha o corpo de Jesus, o corpo inerte de Cristo, assim imaginava ela. Outra coisa, lição preciosa aqui, Maria estava com os olhos tão cheios de lágrimas, seu pranto, a sua dor era tão grande que a sua visão de realidade ficou embaçada, ela não reconheceu a pessoa de Jesus. Muitas vezes, quando nós nos concentramos no nosso próprio sofrimento, a nossa visão da realidade, ela se torna turva, ela se desfaz, ela se altera. E ela não reconheceu. Então, disse-lhe Jesus: Maria. Como eu gosto disto aqui. E ela, voltando, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Irmãos, quando Jesus lhe diz Maria, Jesus deve ter falado isso com tanto amor, com tanto carinho, com tanta consideração. E ela então aí reconhece a voz do Senhor Jesus. Ellen White, comentando aqui esse momento, né? Ela diz o seguinte: por meio de sua graça, Jesus tornou Maria uma participante da natureza divina. Aquela mulher que caíra
e cuja mente tinha sido habitação de demônios, foi levada para bem perto do Salvador, em comunhão e serviço. Foi Maria que assentou-se aos pés de Jesus e aprendeu dele. Foi ela que derramou em sua cabeça o precioso perfume e molhou-se aos pés com suas próprias lágrimas. Esteve ao pé da cruz e o seguiu à sepultura. Maria foi a primeira a estar no sepulcro depois da ressurreição e a primeira a ver o Salvador ressurreto e a primeira a proclamar a ressurreição do Salvador. Que transformação, que testemunho lindo de Maria. Eu fico pensando, irmãos, por que Jesus escolheu uma mulher como Maria, com um passado tão lastimoso, com um passado de pecados, para ser a primeira testemunha da ressurreição. É porque nós nos vemos em Maria, porque em Maria nos enxergamos, somos essa pessoa, um passado miserável de pecado, de rebeldia, de oposição a Deus, mas Deus nos ama de tal maneira que Ele nos perdoa, Ele nos transforma, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos liberta dos demônios e nos faz testemunhas da sua ressurreição. Que privilégio imerecido! Essa é a minha história, a sua história. Se fosse, quem sabe, um discípulo perfeito, uma pessoa próxima da perfeição, nós entenderíamos, olha, estamos tão longe disso. Não, mas foi Maria. Foi ela, uma mulher pecadora, com tanto preconceito sobre ela. Foi ela que Jesus escolheu. Jesus, por outro lado, também premiou a sua coragem de estar ao pé da cruz, de não ter se separado de Jesus nenhum momento sequer, de ter enfrentado os olhares cruéis de Simão naquele jantar e dos discípulos em condenação. Jesus premiou a fé e a transformação de Maria. Que coisa linda! Maria cumpriu a sua missão e ela foi e anunciou. A pergunta que eu faço para nós para terminar o estudo aqui da quinta-feira é: e nós? Estamos cumprindo a missão que o Senhor Jesus nos delegou? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Será que o nosso amor por Jesus, a nossa resposta de amor por Cristo é de tal maneira, que nós estamos dispostos a deixar tudo e fazer tudo pelo Senhor? Que Deus nos abençoe para que assim seja. Então, chegamos à sexta-feira, com isso pomos um ponto final aqui na lição da quinta.